Vamos mudar de assunto? A discussão em torno da regulamentação das redes sociais voltou a ganhar força no Brasil depois da morte de Jéssica Canedo. A jovem de 22 anos tirou a própria vida após páginas de fofocas nas redes sociais divulgarem supostas conversas da jovem com o humorista Whindersson Nunes. Os perfis fizeram a divulgação de prints sem antes verificar a veracidade da informação. As conversas eram falsas. Antes de morrer, Jéssica publicou em sua conta que as mensagens se tratavam de uma mentira e que estava sofrendo ataques na internet depois de ter seu nome divulgado pela página de fofoca. De acordo com a jovem e com Whindersson Nunes, que também negou a veracidade da informação, o suposto diálogo foi montado por uma conta falsa com a intenção de ganhar engajamento com o nome do humorista. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com a especialista em direito digital, Crícia Pereira, que está conectada aqui junto com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Wilker. Muito obrigada pela receptividade. Bom dia aos telespectadores. A gente que agradece, viu, a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso assunto não é nada agradável, né, doutora? Esse caso aí mostra pra gente o quanto o uso irresponsável das redes sociais pode ser prejudicial, né? Exatamente. Há uma falta, né, de responsabilidade e também de legalização sobre esse assunto. O caso Jéssica é o caso que ganhou uma grande repercussão, mas isso acontece, infelizmente, Wilker, com frequência e a gente acaba acompanhando aí. Mas eu acho que daqui para frente o assunto vai ser tratado com a seriedade que merece, infelizmente, depois da perda dessa jovem. A gente sabe que esse caso tomou tanta repercussão por dois motivos, né? Primeiro, porque envolve o nome de uma pessoa muito famosa, que é o humorista Whindersson Nunes, e outro porque chegou ao extremo da morte de uma pessoa. Mas a gente percebe também que os impactos podem ser muito grandes, não tanto quanto a morte de alguém, mas pessoas desenvolvem quadros depressivos, desenvolvem ansiedade, as pessoas têm ali sua vida exposta em muitas ocasiões sem a sua intenção, justamente por causa dessa falta de controle que existe hoje quando a gente fala sobre redes sociais aqui no Brasil. Então eu queria que você explicasse para a gente, de fato, o que é essa tal de regulação das redes sociais, que muita gente faz confusão, muita gente não entende. Eu queria que você explicasse para a gente. Então, ontem o assunto foi levantado tanto no STF quanto pelo ministro de Direitos Humanos, através desse caso de repercussão. E o principal objetivo do PL é identificar quem são as pessoas que propagam esse tipo de fake news e outras, porque a gente passou há pouco tempo por um movimento político, mas a gente tem que lembrar que essa discussão não é de A ou B, essa discussão envolve todo o contexto, envolve a sociedade civil, como a gente viu no caso Jéssica. Então, o objetivo do PL é identificar a pessoa e responsabilizar ela criminalmente e civilmente. Hoje, se for identificada que a página X teve um envolvimento efetivo com a morte da menina, não vai responder? Vai, mas aí depende de outros mecanismos, de casos por analogia. Nós precisamos de um projeto específico que trate da regulamentação da internet. Lembrando que o Marco Civil, ele já tem algum tempo e ele não traz esse tipo de responsabilidade para os autores aí de fake news nas redes sociais. Certo. Nesse caso, especificamente, a publicação foi feita por uma página que tem aí 20 milhões de seguidores, então tem um alcance muito grande. Mas em outras ocasiões, perfis de pessoas normais, pessoas que não têm um alcance tão grande, também fazem a propagação de fake news, às vezes tentam ali manchar a reputação de outras pessoas. Existem ferramentas para encontrar essas pessoas? Tem como achar quem fez aquela publicação, ir na pessoa correta ali que fez aquela postagem maldosa? Teve outro caso de repercussão também, envolvendo a esposa de um cantor sertanejo. E sempre que você souber identificar, tiver desconfiança de que isso esteja acontecendo com você, você tem que procurar uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Através do IP utilizado, é possível sim rastrear quem são as pessoas aí que se mascaram, né? Elas usam
perfis falsos para destilar ódio, para acusar algumas pessoas, ou simplesmente algumas para até levantar falso testemunho de crimes. Então, faça a denúncia, porque esse é um movimento, às vezes a pessoa pensa assim, não vou fazer porque não resolve. Quanto mais denúncias nós tivermos, melhor é, mais a gente leva essa discussão a sério, mais investigados se tornam os crimes na internet, e o que a gente tem que pensar no todo, na responsabilização dessas redes. Por que as páginas dizem que seguem diretrizes? Cadê o segmento dessas diretrizes de fato? As multas, elas são enquanto elas precisam chegar a valores grandes para que se tenha alguma efetividade. Você falou que a página tem 20 milhões hoje, ela quando começou o escândalo estava com 40. Então é uma proporção muito grande. E aí é o topo da pirâmide, né? Onde as grandes páginas, as grandes redes lucram muito, infelizmente, em cima da mentira. E esse ódio, a gente fala aí dessas grandes páginas, mas a gente tem que lembrar também, em cidade pequena, quanto isso afeta a rotina da pessoa que não consegue trabalhar, não consegue ter a sua vida normal depois de ser exposto na internet. Imagina se isso é por um caso de mentira, como foi o da Jéssica. Exatamente. E nesse caso, eu repito, é um extremo, né? A pessoa morreu por conta dessa fake news que foi propagada por uma página muito grande. E eu repito, né, o que eu disse também, sobre ser uma página grande, facilitar a identificação dos responsáveis. Quando isso acontece com anônimos, a gente viu isso muito durante as últimas eleições aqui no nosso país, perfis menores fazendo a propagação de mentiras e pouca coisa é feita, né? E acho que isso é o que deve preocupar a todos nós. E você mencionou a questão da responsabilização das redes sociais. Como que isso deve acontecer? Já existe em algum lugar no mundo algo que funcione melhor do que aqui no Brasil? Porque essas redes sociais, elas simplesmente falam ali que seguem essas diretrizes, fazem ali esse filtro para tentar barrar essas fake news, mas a gente sabe que não é suficiente. Nós temos em outros países, tanto na Europa, os Estados Unidos também, tem uma normativa que trata das redes sociais, e aí a gente tem que tomar cuidado com o discurso. Há discursos de que isso é para limitar a liberdade de expressão. Não, não é para limitar a liberdade de expressão, é para que você faça um uso consciente. Liberdade de expressão não é cometer crime. A gente está falando de duas coisas diferentes. E o Wilker, já que você falou do momento político, isso se confunde muito e nós já estamos aí em pré-eleições municipais, se nós formos pensarmos bem, né? Já é no próximo ano. E aí começa todo o ciclo de fake news de novo. E essas investigações são lentas, são demoradas. A velocidade com que nós consumimos informações hoje é muito grande. Eu li um estudo essa semana que fala que nós consumimos cerca de 10 mil informações diferentes todos os dias, através das redes sociais e televisão. Então, é muita informação para que a pessoa possa filtrar, saber o joio do trigo. E, infelizmente, às vezes as pessoas não buscam a fonte correta. Então, é preciso, sim, regulamentar a internet para que a gente possa ter um mínimo civilizatório nas redes sociais também. E essa lentidão é um problema muito grande, porque às vezes até a justiça ser feita, ou até aquele conteúdo ser tirado do ar, o estrago já foi feito, né? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre a legislação atual. Como que isso tem acontecido hoje em dia? Como esses casos têm sido tratados, já que você disse que a gente não tem uma regulamentação específica? Nós temos o Marco Civil da Internet, mas ele é bastante vago, Wilker. E aí os casos são tratados por investigação de algumas delegacias especializadas. Qual que é o nosso principal problema? Não são todos os lugares que têm delegacias especializadas. Nas capitais, em regra, a maioria tem, mas nós temos muitas cidades que não têm, especialmente aqui no estado de Goiás, por exemplo, eu acho que nós temos 3 no estado inteiro. Então, olha só, e aí você pega uma extensão muito grande de dano para pouca gente para investigar. E aí você precisa de ter outros profissionais envolvidos, você precisa ter gente que mexe com TI, que sabe fazer essa identificação dos IPs. Isso não é tão rápido, até porque para você acusar uma pessoa de crime, né, isso precisa ser feito com bastante cuidado. É claro que há casos, por exemplo, em que as pessoas são pegas, e eu já vi isso, com
comentários homofóbicos, racistas em páginas com seus próprios perfis. Isso a gente tem acompanhado que é mais fácil a identificação, também é mais fácil da pessoa sofrer processo. Mais difícil é quando ela se esconde atrás de um perfil falso. Só que lembrando, gente, os perfis, eles são ligados a e-mails, eles são ligados ao IP do seu computador. Então, a identificação, espero que ocorra cada vez mais rápido. Hoje, a gente tem um problema, porque aonde se falta lei, o judiciário começa a legislar, e aí nós vemos alguns casos de julgados no Supremo, que alguns positivos, outros negativos, mas isso acontece porque falta uma lei que determina de fato o que pode, o que não pode ser feito, quanto pode ser arbitrado, se as pessoas deverão ser presas, qual é a pena, porque senão isso é tratado individualmente em cada caso, e isso não é bom para a sociedade. Não é bom porque gera essa sensação de impunidade, né? Enquanto isso não acontece, essa regulamentação, é fundamental a gente falar sobre educação digital, né, doutora? Exato. As pessoas, elas precisam entender algo que a gente brinca no direito, que é o meu direito termina onde começa o do próximo. Então, é uma frase bastante utilizada por nós e a sociedade precisa internalizar isso. Se você não tem nada bom para falar para uma pessoa, não vá no perfil dela comentar, guarde sua opinião para você. A gente não sabe o que o outro está passando, não sabe se tem uma depressão, e às vezes não tem, mas desencadeia assim, um processo psicológico depressivo por causa dessas manchetes. O caso Jéssica, como já falamos, foi um caso de repercussão, mas não foi o primeiro e, infelizmente, não será o último. E a gente não sabe qual é a extensão verdadeira disso, Wilker, porque muita gente está sofrendo isso no anonimato. Muita gente tem vergonha de... Muita gente acaba ficando até com vergonha mesmo de girar público, né? E dar mais visibilidade ainda. Então, é uma questão que a gente precisa se preocupar e usar o bom senso, né? A gente sempre fala sobre bom senso, sobre quase tudo na vida. Acho que a gente evita muita dor de cabeça, muitos problemas e evita também fatalidades como essa que aconteceu com essa jovem. Doutora Crícia Pereira, especialista em Direito Digital, muito obrigado pelo seu tempo aqui, viu? Até uma próxima. Obrigado, Wilker. Até uma próxima. Espero que, para falar de um assunto melhor, quem sabe a gente não fale da regulamentação agora. Exatamente, é o que a gente espera e torce. Até a próxima. Tchau, tchau.